Olá pessoal, professor Paulo Nascimento, mais uma vez com vocês aqui para a gente iniciar mais um episódio do nosso Ser Psicast. O Ser Psicast é um podcast para qualquer pessoa que goste das coisas da psicologia, da saúde mental, do comportamento humano. Se esse é o seu caso, você está no lugar certo. O Ser Psicast é mais um fruto aí da plataforma Ser Psicólogo, que, como todo mundo já sabe, é uma das maiores plataformas para formação à distância em psicologia do Brasil. Em algum lugar aqui dessa tela, na parte superior dessa tela, vocês vão encontrar um QR Code. É só você pegar a câmera do seu celular, apontar nesse QR Code e vocês serão direcionados para dentro da plataforma Ser Psicólogo por 7 dias gratuitos. Então, não perde a oportunidade, vai lá, assiste às aulas, faz os cursos, tem os certificados que podem ser, conseguidos, e se você for estudante, isso é muito importante, fazer cursos, ter certificados, e eu tenho certeza que no final desse processo você vai acabar sendo assinante aí da plataforma Ser Psicólogo. Aqui no Ser Psicast eu me encontro uma vez por semana com os meus colegas de trabalho, psicólogas, psicólogos, para a gente conversar sobre temas importantes da agenda científica, do universo psi, da agenda social brasileira. E hoje, nesse episódio, nós vamos falar sobre um campo que todo mundo sabe que eu gosto, que é o campo da psicoterapia. Só que a gente vai dar um viés nesse episódio bem interessante, porque a gente vai discutir aqui algumas questões de linguagem. A gente vai falar sobre sonhos, a gente vai falar sobre metáforas e como tudo isso pode ser utilizado para potencializar o processo psicoterapêutico do ponto de vista de uma orientação específica, de uma orientação teórica específica, que eu não vou dizer aqui, vocês vão ver qual é quando a gente estiver conversando. E para conversar com a gente sobre esse tema que é tão interessante, eu estou recebendo aqui mais uma colega de trabalho, a psicóloga Ana Jussiara Newton. Bem-vinda. Como é que você quer que eu lhe chame? Ana Jussiara, como você quer que eu lhe chame? Como você preferir. Eu vou lhe chamar de Jussi, então. Pode ser. As pessoas lhe chamam assim? Sim. Chamam? É. Sério mesmo? Bom, então tá. A gente que tem nome composto, às vezes é chamado por várias coisas, né? Ana, Jussiara, tem as suas variações. Você já tá acostumado. Mas me reconheço em todas elas. Beleza. Não, eu tava, assim, eu tava brincando com ela aqui, gente, assim, desse Newton, né? O Newton dela é igual ao do Isaac Newton. Só não puxei a física. Só não foi pro campo da física, exato. Eu tava brincando com ela dizendo assim, se eu tivesse o sobrenome Newton, eu já era uma celebridade. De onde vem esse Newton, hein, Ana? Eu vou te chamar de Ana, é mais fácil. É da família do meu avô, mas sabe que foi um processo para eu ressignificar? Porque Sim. É diferente, né? Ana Jussiara, Newton Melo. O Jussiara e o Newton, aí os nomes do meio são bem diferentes, né? Sim. Então, eu, quando criança, tinha mais dificuldade de aceitar. Depois eu comecei a ver beleza, a ressignificar e até a gostar. O Jussiara é Y ou I? É com Y. É com Y. É. Eu não sei, veja, me corrija se eu estiver errado. O Jussiara, quando a gente diz, ele soa indígena. É indígena. É indígena. Inclusive, isso foi uma das coisas que me ajudou a ressignificar e passar a ter uma identificação e um gosto pelo meu nome. O significado dele significa espelho da lua. Uau! Achei muito bonito, Menina, tá vendo aí? Não, assim, e se reconhecer numa matriz indígena, sinceramente, é bonito demais. É muito bonito, né? É bonito demais. Fala muito das nossas raízes. Isso, e, assim, a gente já tá conversando? A gente nem entrou, já tá conversando? É verdade. Oi, Paulo. Mas tá Oi, valendo, gente, né? pessoal de casa. Estou me sentindo muito honrada de estar aqui. Eu comecei a acompanhar o projeto de vocês há pouco mais de um mês e gostei muito desse formato. Fiquei encantada com a sua forma de guiar aqui essas entrevistas de forma muito serena, respeitosa, compreensiva, né? Sempre com muita curiosidade sobre o conteúdo que a pessoa que está aqui na tua frente tem a trazer. Então, fico muito feliz de fazer parte aqui dessa equipe. Obrigado. O objetivo é esse mesmo. O objetivo é... A gente tem um pouco do espírito de divulgação científica, sabe, Ana? Divulgar, pegar essas coisas que a gente estuda na faculdade, que às vezes são tão difíceis, né? São complexas, cheias de nomes
raros, tal, e transformar isso dar um formato popular, Perfeito, palatável, para chegar no maior número de pessoas. Acessível, porque a psicologia precisa ser acessível, né? Precisa. Mais do que qualquer outra ciência, né? Você concorda? Sim. Pois é. Bom, bora lá. Conta para nós, o nosso público é muito variado geograficamente. Uhum. Tem gente que nos assiste aí de todo canto, do mundo, tá? Conta um pouco para nós, então, Ana, da tua formação e o que é que você faz profissionalmente. Sim, sim. Eu sou psicóloga, gestalt terapeuta com formação em sonhos e psicossomática. Sou uma encantada pela gestalt terapia. Eu gosto de dizer que eu vivo a gestalt terapia para além do consultório, porque é uma atitude que eu tenho perante a vida, né, de compreensão de mim mesma, das pessoas, é uma forma de me comunicar, conversa entre eu e minhas amigas quando a gente se encontra. Eu tenho muitas amigas da Gestalt terapia, então quando a gente se encontra, às vezes a gente está conversando sobre alguma coisa do cotidiano e a gente fala, isso é Gestalt. Uhum. Aqui a gente consegue ver um conceito e a gente começa a conversar, se debruçar nisso, aí compartilha processos de cursos, enfim, experiências pessoais com terapia. Então, assim, eu sou uma grande encantada pela Gestalt terapia e eu gosto muito dessa ideia de partilhá-la aí com o mundo, né? Joia, joia. Você fez, então, graduação em psicologia, imagino que depois você deva ter feito algum curso de formação. Isso, exatamente, no Centro de Crescimento Humano. Curso de formação em Gestalt terapia. Isso, com Lenise Cajueiro, que é uma das grandes referências aqui no Brasil, sim, né, de Gestalt terapia. Eu gosto de dizer que, além de professora, ela é uma tutora de resiliência. Porque ela não está ali só para passar um conteúdo, ela está ali para ouvir pessoas. Então, eu gosto muito desse formato de curso dela, onde a gente senta em roda e a gente compreende a prática profissional a partir da própria experiência grupal. Então, a gente se escuta, a gente acompanha os processos de evolução de cada um, e isso é muito legal. Ela consegue ver as nossas potencialidades, ela nos incentiva e ensina da prática através da própria prática. Veja que eu vou te dizer, olha só, a gente tem certeza de que uma formação é boa, de que um profissional também é bom, não apenas se a gente for lá e fazer. Eu escuto, a gente pode ter essa certeza pelo testemunho de outras pessoas também, né? É verdade, o olho brilha, né, quando fala. O olho brilha. E a maneira como as pessoas falam de Lenise Cajueiro, gente, não tem ninguém que fale dela, assim, foi legal, foi bom. Assim, é verdade. É um povo apaixonado. Dá até uma curiosidade de ir lá, sabe? O que essa mulher tem? Eu acho que vale a pena. Porque, sério, é uma unanimidade, todo mundo transcende a questão intelectual, sabe? Todo mundo, o relato sobre a formação lá com ela, sempre é cheio de muito afeto. É verdade. De bons afetos, né? Tem os maus afetos também, mas é sempre cheio, carregado de bons afetos. Isso é um sinal maravilhoso. É verdade. Profissionalmente, Ana, o que é que você tem feito? Você é psicóloga clínica, organizacional, jurídica? O que é que você faz da sua vida profissionalmente? Eu atuo na clínica e sou uma apaixonada pelo processo clínico. Eu trabalho com um público de adultos, idosos e jovens que estão chegando aí na fase adulta. Sim. Jovens mais próximos da maioridade. Você está atendendo idosos? Sim. Sério, sim. isso? Também atendo. Que maravilha, que maravilha. Nós vamos ter uma conversa aqui sobre envelhecimento humano. Eu arregalei o olho, assim, porque é uma temática que eu estou estudando agora. Eu comecei a estudar psicogerontologia, envelhecimento humano. E eu acho que deveríamos ser mais sensíveis com o envelhecimento humano. Sim. Como somos com a infância, por exemplo. Né? E aí eu sempre fico feliz quando escuto um colega meu dizendo que atende idosos. Né? E na Gestalt. Sim. E uma outra coisa, para terminar essa introdução, eu estou muito feliz porque a gente está recebendo muitos psicólogos da Gestalt aqui no Ser-Psi. Ah, que legal. Coisa exatamente. boa. A Gestalt está se espalhando, né? É uma abordagem recente, né? Se a gente comparar com a psicanálise, por exemplo. Sim, é mais antiga. A gente tem os primeiros registros em Gestalt terapia em 1951. Então, a gente fala de uma abordagem recente que está em crescimento. Que bom que está em crescimento. Exato. E o meu desejo, inclusive,
é que ela se expanda por aí, que ela fique na boca do povo mesmo. É uma Gestalt do campo humanista, né? Isso, eu fico feliz também, porque eu sou do mesmo campo, embora não seja da Gestalt, sou da... A sua abordagem é? Eu trabalho com Rogers, trabalho com abordagem centrada na pessoa. Da somos Gestalt, primos, né? Somos primos, Verdade. Então sempre fico feliz também por essa razão. Mas, Ana, feito então essa apresentação, feita essa introdução, bora entrar no nosso tema, porque eu tô explodindo de curiosidade, sinceramente. Né? Você falou, a gente estava conversando aqui nos bastidores, chamou muita atenção, formação em sonhos. Sim. E aí, veja, eu tenho que dizer, ai meu Deus, não sei como é que isso vai soar para as pessoas, mas falou em sonho na psicologia, bora fazer um exercíciozinho? Eu vou perguntar, você responde. Falou em sonho na psicologia, remete a quem? Psicanálise. Exato. Né? Realmente. Ao lendário Interpretação dos Sonhos, de 1900. Na verdade, escrito em 1889, lançado em 1900 por Freud. Né? Exatamente. Então, eu lembro, dando aula de introdução em psicologia, Ana, quando entrava a temática dos sonhos, a aula acabava. Porque eu não conseguia Como assim? Eu não conseguia ir mais para outro... Quando eu começava a falar do sonho em Freud, eu não conseguia ir mais para outro tema, porque o povo... eu sonhei com isso. Entende? Desperta muita curiosidade, né? É uma curiosidade absurda. É uma coisa que todo mundo vive, né? Sim. Todo mundo sonha. Sim. E além de Freud, ainda no campo psicanalítico, Jung também, né, deu uma atenção muito importante aos sonhos, com uma perspectiva um pouco diferente da de Freud. A gente vai falar de símbolos na nossa conversa. Isso. E também está no centro, digamos, do interesse de Jung, né? Os símbolos, arquétipos, toda aquela conversa. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente não pensa em Gestalt. Ainda. Beleza, boa ressalva. Né? Eu não sei nem o que te perguntar. Eu queria que tu introduzisse assim, como essa temática ela entra na preocupação da Gestalt terapia? Fritz Perls, por exemplo, tem uma produção teórica sobre isso? Sim, tem sim. Então, interessante a sua curiosidade. Realmente, há uma associação direta com a psicanálise, né, com Freud, com Jung, quando se fala de sonhos e de psicossomática. Isso se deve ao fato de que eles foram grandes responsáveis, realmente, pelo grande surgimento do estudo, né, com os sonhos e a psicossomática. Eu gostaria de contextualizar, antes mesmo de chegar na psicanálise, a questão de como esses elementos eles já eram observados na nossa sociedade. Veja só, quando eu comecei a pensar, né, em trazer a questão do simbolismo para cá, eu lembrei logo daquelas pinturas rupestres. Sim. Né? Como lá na era Lítica. Período paleolítico e mesolítico. Eles já se utilizavam dessas pinturas como forma de se comunicar. E veja, hoje é uma forma de comunicação que a gente tem com eles, que viveram lá atrás. Olha de quanto tempo a gente está falando de distância, né? Como é forte, como é importante, e como já era utilizada há muito tempo essa questão do símbolo como linguagem. E aí, Jung, ele é muito conhecido, né, na disseminação desse conceito do símbolo, e ele fala que o símbolo é aquela palavra ou aquela figura, né, que tem algum significado ali por trás, que não é totalmente observado imediatamente, assim que a gente olha para aquilo. Então, a gente pode compreender um pouco mais se a gente se lançar em cima daquela figura. Né? E aí, a gente tem Freud, né? A publicação realmente da interpretação de sonhos, que foi super importante. Ele trabalhava muito com as histéricas, né? E aí, ele começou a perceber que elas traziam conteúdos de sonhos, e esses sonhos, eles estavam relacionados com coisas que elas traziam em sessão, com conteúdos da vida delas. E ele começou a perceber essa associação também com sintomas. Então, eu acho que por isso que é tão importante a gente falar de sonhos junto com a psicossomática, porque, ao meu ver, eles estão muito associados no sentido de são mensageiros. Estão aqui para passar uma mensagem de você para você mesmo.
E aí, quando eu recebi o convite de vir aqui falar sobre isso, foi um dos meus primeiros pensamentos, o de referenciar essa importância, né, de quem começou esse trabalho. E aí, a gente vai migrando para a visão da gestalterapia, né? Em que a gestalterapia se difere da psicanálise no quesito ao como olha, como entende, né, esses conteúdos. Beleza, vamos fazer isso. Respira aí, porque eu só acrescentar ao que você diz, né? Assim, o sonho, os símbolos, você coloca muito bem, são produzidos pela cultura humana de modo ancestral, né? Você citou o exemplo da arte rupestre, haveria tantos outros, né? Formas específicas de linguagem. A gente lê, por exemplo, a língua cuneiforme dos egípcios. Meu Deus, que coisa fantástica, né? Maravilhosa saber que aquilo é um sistema de linguagem. Inclusive os egípcios mesmo, os gregos, também tinham uma forma de compreender os sonhos. Exato. Quando você começou a falar, Ana, eu lembrei... Sabe de que eu lembrei? Okay. Eu lembrei da Bíblia. É mesmo? Porque esse é um tema do começo ao fim da Bíblia. Não sei se você já teve essa curiosidade. Ou seja, desde a Bíblia se assume que sonho tem sentido. Sonho tem significado. Claro, na Bíblia, respeitando... A Bíblia é um livro religioso, então se crê, por exemplo, que os sonhos são premonitórios. Eu quero discutir isso com você. Né? Se bem que Jung assumiu, viu, a possibilidade de que sonhos possam ser premonitórios. Ele falava de vários tipos de sonhos. Não é sonho. Eu considero essa possibilidade também. Freud, eu creio que não. Você também trabalha com essa possibilidade? Não trabalho, mas acredito. Sim. Do seu sistema de crenças pessoal, né? Só era isso que eu queria ressaltar. Símbolos, sonhos, tal, são metáforas. Esses gêneros de linguagem, eles são apreciados, né? Já desde antes da psicologia. Exato. Muito. É o que eu estava dizendo. Na Bíblia, do Antigo ao Novo Testamento, é sonho para tudo quanto é lado. Sim. E tem alguns que se tornaram, inclusive, adágios populares. Tempos de vacas gordas, tempos de vacas magras. Isso é um sonho que José do Egito teve, né, lá no livro. Ou seja, os exemplos são muitos. Eu estou muito curioso agora de te ouvir como a Gestalt... Depois a gente vai recortando símbolo, metáfora, mas sonho. Estou muito curioso com a coisa do sonho. Sim. Só contextualizando aqui com o que você estava falando dos povos antigos, né? Realmente interessante essa curiosidade que eles já tinham e essa percepção de que os sonhos tinham ali um conteúdo muito importante a ser observado, né? E algo que desperta, assim, muita curiosidade de quem sonha. E aí eu vi que muitos filósofos, eles foram criando, né, hipóteses em cima do que seriam esses sonhos, o que eles significam. Então, eles foram variando entre mensagens do divino, né, entre eventos externos, agentes externos que estariam influenciando nesses conteúdos dos sonhos. Outros diziam não, que eram uma forma de expressar o que acontecia no corpo. Então, assim, foram se criando muitas hipóteses, muitas teorias que se contradiziam entre si, mas que eu acredito que tenham sido muito importantes para hoje a gente ter as compreensões que a gente tem. O que há de comum em todas elas, apesar das suas diferenças, o que há de comum é o sonho é relevante. Né? Verdade. O sonho tem algum... Ele não é um produto aleatório do sono, do estado de sono. Ele não é um produto aleatório do cérebro em estado de sono. Ele se relaciona com a vida de algum modo, ele tem algum sentido para a vida de quem sonha. O neurocientista brasileiro Siddhartha Ellen, me ajuda aí depois, lançou um livro interessantíssimo. Eu não li ainda não. O Oráculo da Noite. É um livro sobre sonhos, de um ponto de vista da neurociência. Mas eu menciono, eu não li esse livro ainda, eu menciono porque, apesar de ser uma abordagem de um neurocientista, eu conheço o Siddhartha, ele tem uma perspectiva ampla, né? Ele acolhe os conhecimentos da espiritualidade, da psicologia,
Eu acho que é uma obra que vale muito a pena ser lida. Mas bora para Gestalt? Bora para Gestalt. Bora lá, porque na psicanálise o sonho é uma produção do inconsciente. Do inconsciente freudiano ou do inconsciente... Tem conteúdos inconscientes Exato. que foram reprimidos, né? Enfim. Todo esse contexto. E aí o Peus... E na Gestalt? O Peus, que foi um dos grandes fundadores da Gestalt, né? Junto com outros 6 que formaram o grupo dos 7, ele era psicanalista. Ele e a sua esposa, Laura Peus. Sim. Né? Então, a psicanálise era uma coisa que fazia sentido para ele, que ele já trabalhava. Mas aí ele foi observando algumas coisas que ele divergia. Isso aqui eu faria diferente. E o sonho foi uma delas. E aí eu trouxe aqui uma frase que eu acho que vai dar um início para essa migração da compreensão que a gente tem da psicanálise para a Gestalt sobre sonhos. Sim. Que diz o seguinte: enquanto para Freud os sonhos representavam um caminho real para o inconsciente, para Peus os sonhos seriam um caminho para a integração. Então, Peus ele começou a dizer que os sonhos eles representavam partes daquela pessoa que sonhava. Partes muitas vezes alienadas, não conscientes, que aquelas pessoas ainda não conheciam. Então, ele já reconhecia também essa questão simbólica dos sonhos, né? Quando a gente acorda, Sim. a gente não consegue compreender muito bem aquele sonho, né? Tem esse caráter, assim, meio enigmático, né? Simbólico mesmo, no sentido de você não ter uma compreensão tão clara sobre o que é que aquele sonho quer dizer. Isso. E aí o Peus trouxe a visão de que os sonhos, eles têm uma função reguladora. Então, eles estão indicando alguma coisa que faltou lá atrás. Uma gestalt inacabada, como a gente chama. Uhum. Uma gestalt inacabada é uma coisa que ficou... um processo que ficou faltando, como se tivesse faltado algo. Tipo um ciclo. Para integração. Um ciclo que não fechou. Um ciclo que não fechou por falta de algo. E aí a falta remete muito à questão das necessidades, da visão das necessidades da gestalterapia. Nós temos necessidades fisiológicas, emocionais e sociais. Então, às vezes a gente vive alguma situação em que houve uma falta que não foi atendida. E aí é como se o nosso organismo reconhecesse aquilo e ficasse trazendo aquele conteúdo à tona através de sintomas, de sonhos, para que a gente tenha a possibilidade de integrá-las. De todo modo, então, tem um inconsciente aí. Tem um conceito de inconsciente, Tem uma visão então... de inconsciente, só que diferente da psicanálise. Sim, é porque você fala em processo de integração. Isso. E aí você fala de uma personalidade fragmentada, de partes que são inconscientes, que o indivíduo não, talvez negue, talvez oculte, e o sonho é uma espécie de provocação nesse sentido, para que o indivíduo se integre, mais ou menos isso. O sonho tem essa função. Isso. Nós temos muitas semelhanças com a psicanálise, né? E realmente a gente considera a visão do inconsciente, mas de uma maneira diferente da psicanálise. Tanto que alguns gestalterapeutas até evitam usar a palavra inconsciente para não remeter a esse conceito da psicanálise. Mas a gente entende como conteúdos inconscientes aquilo que ainda não está na consciência. Então, um dos nossos objetivos é a awareness. Eu não sei pronunciar muito bem. É assim mesmo. Mas é isso, é a tomada de consciência. Então, a gente trazer à luz, a gente observar aquilo e ver como é que a gente se sente sobre aquilo aqui e agora. Não, claro que não é igual, mas tá mais... Eu arrisco aqui, é um risco, né? Eu arrisco dizer que está mais próximo de Jung do que de Freud, porque Jung tem uma compreensão de que o sonho tem esse papel pedagógico. O sonho precisa ser escutado enquanto... É como se a dimensão inconsciente estivesse fazendo contato com a consciência para orientar essa integração. Porque em Jung, a individuação, que é o termo... Você usa o termo integração, e em Jung é individuação, né? Ela tem a ver com essa integração de consciente e inconsciente. O indivíduo se tornar... Isso é... do ponto de vista da biografia da pessoa, é quase impossível, né? Mas é uma meta. Né? E o sonho, ele precisa ser escutado, porque em Jung ele tem esse papel. Então, não é a mesma coisa, parece. Sim. É muito parecido, muito parecido. É bem próximo. Ana, na prática, a gente está aqui no campo teórico. Na prática, o sonhador,
conforme a Gestalt, tá? Sim. Pensando com as categorias da Gestalt. Ele mesmo deve interpretar o seu sonho ou, para que essa integração se promova, ele tem que... Porque, veja, o sonho é uma construção simbólica. Isso. Né? O sonho não é literal, é uma construção simbólica, metafórica, tal, que precisa ser interpretada. Ele tem que fazer isso sozinho, ele consegue fazer isso sozinho, ou ele deve fazer isso na terapia, com a ajuda de um profissional? Olha só, às vezes consegue, mas eu acho que já fala de uma pessoa que já está num processo de autoconhecimento. Sim. Eu acho que para quem está iniciando, para quem está naquele processo assim, de não saber muito quem eu sou, de não conhecer tanto suas dores, acho que vai ser mais difícil essa compreensão. Então, o gestalterapeuta, ele tem uma função como de espelho. Eu gosto muito dessa simbologia, como espelho. Então, ele vai estar espelhando ali aquilo que ele está observando do cliente. Sim. E, às vezes, até repetindo alguma fala ou algum gesto que o cliente trouxe sem nem perceber. Então, ele repete para que o cliente se dê conta e faça um sentido daquilo. Sim. Você provoca muito, bora falar da sua prática agora, você provoca muito seus clientes ou pacientes? Eu gosto de chamar cliente. Eu também. Você provoca muito seus clientes a relatarem seus sonhos? Sim. Eu tenho olhado em muita valorização para os sonhos. E eu gosto de pedir que eles escrevam e me enviem, para que eu possa ler com calma, estar atenta ao como eles contaram o sonho deles, porque isso é muito importante. É cada palavra que eles utilizam, cada sensação, cada sentimento que surge, tal qual como a pessoa falou. E aí eu valorizo muito isso, eles já sabem, às vezes me enviam pelo WhatsApp antes mesmo da sessão para dar uma lida. O relato? Isso. Que curioso. E aí a gente trabalha em sessão. Joia, que curioso. Mandar pelo WhatsApp, tá começando a terapia antes da hora. É verdade. Deixa eu ver. Sim, eu ia te perguntar, ainda com base nessa coisa de trabalhar o sonho junto com o paciente. Existe para além das questões teóricas, da psicanálise, de Jung, da Gestalt, que a gente está colocando aqui, da neurociência, existem crenças populares muito arraigadas. Sim, é verdade. Sobre sonhos. É importante até a gente falar sobre isso. Quer comentar sobre isso? Sim. Porque, assim, é muito importante a gente ter um cuidado para separar, sim, né? Sim. Eu respeito muito todas as crenças que as pessoas têm, não é como se eu desconsiderasse. Mas a gestalterapia tem um método, né? De trabalhar esses conteúdos, né? Essa ferramenta. Então, eu costumo dizer que no consultório a gente vai deixar de lado um pouco aquela visão que o Google diz de que sonhar com cobra quer dizer que tem falsidade na sua vida. Exatamente isso. Vamos abandonar um pouquinho essa ideia e vamos ver o que é que faz sentido para você. Uma coisa que me encantou muito na Gestalt é a valorização da subjetividade. Eu acho isso fantástico na Gestalt, porque a gente valoriza muito como a pessoa contou, que palavra ela usou, que sentido ela dá àquilo que ela vive. Então, a gente utiliza algumas ferramentas exploratórias, fenomenológicas. A gente tem uma postura de redução fenomenológica, né? Não sei se você já ouviu falar nesse termo. Claro. Muito importante para a gestalterapia, né? Quando a gente se reduz das nossas crenças, daquilo que a gente já sabe, para ouvir aquela experiência que o cliente está trazendo como se fosse a primeira vez. Sim. Inclusive, um mesmo cliente pode trazer um conteúdo parecido, mas você precisa escutar como se fosse a primeira vez. Porque aquilo que ele foi lá atrás, pode ser que ele já não seja hoje. É claro que a gente vai utilizar o que ele disse lá atrás como uma referência, né? Mas para a gente compreender como ele se sente sobre aquilo hoje, a gente precisa escutar com uma curiosidade ativa de quem dá importância a tudo que está sendo expresso. Não só através da fala, mas através do corpo também, através dos sonhos, das metáforas, né? Sim. Deixa eu ver então se faz sentido o que eu vou colocar. Ana hoje sonhou com cobra. Paulo também sonhou com cobra.
os dois sentidos, os dois significados serão absolutamente diferentes. Absolutamente diferentes. O que a cobra significa no seu sonho, o que a cobra significa no meu. Exatamente, né? Exatamente. E a nossa ideia com a Gestalt, né, é justamente explorar esse sentido com você. E aí tem algumas informações que são muito importantes para a gente, que é a contextualização daquele sonho. Ou seja, em que fase, em que momento da vida a pessoa sonhou com aquilo, aonde estava quando sonhou, se estava dormindo com alguém, e como acordou. Como é que você estava se sentindo? Tinha alguma sensação física? Tinha alguma emoção? Algum sentimento vindo à tona? Tudo isso já vai dando algumas pistas sobre aqueles conteúdos. Olha, esses esclarecimentos são bem legais, mas é um pouquinho frustrante. Olha, por exemplo, eu sempre escutei que sonhar, todo mundo sonha que está voando, né? Você já teve sonho? Eu tive esse sonho, de vez em quando tenho ainda, e a gente sempre escutou assim... Sonhar que tá voando é porque você tá crescendo. Mesmo, porque eu continuo sonhando que tô voando e não tô crescendo mais. Não tá crescendo mais, né? Pois tem muito folclore, né? Não sei se... Bom, você é muito jovem, você não deve saber o que é jogo do bicho. Não conheço realmente. Pois jogo do bicho é um tipo de aposta extraoficial. Sim. O nome jogo do bicho, porque... Bom, são vários animais, né? Tem um sorteio. Se sair determinado animal, quem apostou naquele animal ganha um determinado prêmio. Então, leão é um número. Se você sonhar... A crença diz assim, se você sonhar com um leão, vai dar determinado número no jogo do bicho. Se você sonhar com um cavalo, vai dar determinado número. Ou seja, né? Existe uma crendice assim, popular muito... Que aí tá mais voltado para aquela questão premonitória, né? Exatamente. Porque apareceu o animal, é porque naquele dia tal número será sorteado. A Gestalt tem alguma elaboração sobre sonho e premonição? Não. A gente não trabalha por esse viés, não. Eu fiquei muito surpreendido quando eu li isso naquele ensaio O Homem e Seus Símbolos, de Jung. Sim. Eu fiquei muito surpreendido, porque ele fala... Eu gostei muito do que ele fala sobre sonhos recorrentes. Isso, a Gestalt compreende também. Tem uma elaboração. Sim. E eu fiquei surpreendido porque ele assume a possibilidade de sonhos terem caráter premonitório. Mas bora falar desse sonho que se repete na Gestalt. Tem uma elaboração sobre isso? Tem sonhos que se repetem a vida toda. A pessoa tem o mesmo sonho. Exatamente. E às vezes em marcos, né? De 10 em 10 anos, a pessoa... Em todo aniversário... Tem uma mensagem que está ali gritando para ser ouvida. Inclusive, eu vou contextualizar aqui com o próprio processo meu sobre sonhos. Eu tive um processo de sonhos, né, que ilustra totalmente um ciclo meu de evolução, que eu consigo ver claramente as suas fases. Quando eu era criança, eu sonhava muito que eu estava num lugar presa, num lugar escuro em que eu não via saída. Sim. E aquilo se repetia muito para mim. Eram diferentes contextos, mas tinha esse caráter muito parecido que se repetia. E eu acordava muito assustada, eu lembro de correr logo para minha mãe para buscar ali um aconchego. E aí, quando eu estava com uns 16 anos, eu sonhei com esse mesmo contexto, só que é como se eu estivesse observando de fora. E aí, depois, em algum momento, eu me implicava no sonho. É como se eu entrasse. Só que eu, de 16 anos. Sim. Ali em contato com a eu criança. E aí, eu ia lá e retirava a minha eu criança do lugar onde eu estava presa. Depois disso, eu passei a sonhar com fugas. Então, era como se eu já tivesse encontrado uma saída e eu estava correndo de alguém que eu não conseguia ver quem era, que depois, com os trabalhos, eu consegui perceber, assim, a simbologia por trás disso, né? E aí, eu comecei a sonhar que eu estava correndo dessa pessoa. E a partir do momento em que eu ficava encurralada, eu acordava. E acordava também muito assustada, sem entender, com medo. E aí... Passou dessa fase, eu comecei a sonhar que eu ficava encurralada, mas que eu voava. Como você também, eu também voava nos sonhos. E aí, essa visão casou muito com uma experiência pessoal que eu tive no workshop com Lenise Cajueiro, em que a gente escolhe uma fantasia para se representar. Então, eu fui lá de uma arara muito colorida,
E aí eu entendi toda essa simbologia, eu entendi que tinha algo que realmente era da minha dificuldade, e aí eu cheguei no momento em que eu criei asas. E os sonhos, esse consecutivo nessas fases ilustram cada fase que eu passei pessoalmente no meu processo, até chegar no momento de conseguir ter ferramentas para construir essas asas que para mim significam minha liberdade e voar e sair de algum lugar que não esteja me sendo saudável, né, e ir em busca de novos ares. Então, eu acho muito legal esse exemplo desse sonho, que eu também trabalhei em grupo terapêutico com Lenise e rendeu muita coisa. Caramba, que interessante. Eu tô pensando tanta coisa aqui. Tanta coisa isso Por favor, compartilhe com a gente. Eu vou compartilhar da margem para conversar sobre tanta coisa. Primeira coisa, assim, a gente está falando sonho. Tem sonhos que nos causam boas sensações subjetivas, a gente fica alegre, feliz, tal, mas a gente tem pesadelos também, né? Sim. E você relata um sonho que você está encurralada, e isso é angustiante. Sim. E aí eu estava pensando, os pesadelos também entram, né? Vamos chamar assim, nessa economia dos sonhos. Sim. No caso da Gestalt, eles também servem a um processo de integração. Sim, com certeza, com certeza. Estão trazendo conteúdos que a gente, às vezes, ainda não teve acesso. Sim. Aliás, sempre tem algo que a gente ainda não conseguiu acessar. Então, o sonho, ele está trazendo como uma oportunidade da gente integrar, da gente tornar-se consciente sobre aquilo. Sim. Então, no caso dos pesadelos, muitas vezes estão associados a medos, né, a situações que a gente viveu que foram traumatizantes e que ficou faltando algo para essa elaboração por completo. E é isso que a Gestalt propõe através de várias ferramentas. Sim. Vamos dar uma viajada agora, porque eu falei para você, isso dá pano para conversar sobre muita coisa. Sabe do que eu estou lembrando aqui? Eu estou lembrando... Bom, o povo da Gestalt, o povo da ACP gosta muito de filosofia. Você citou aí fenomenologia, né? Redução fenomenológica e tal. Eu estou lembrando daquele adágio do oráculo de Delfos, que aparece muito vinculado à vida de Sócrates. Gnote se tu, em grego, conhece-te a ti mesmo. Né? Todo mundo que estuda filosofia ouve falar disso, né? Te ouvindo falar, eu estou pensando aqui, olha a viagem que eu estou fazendo, veja se faz sentido. Nós somos, no processo de aprendizagem, de amadurecimento, de autoconhecimento, nós somos muito convidados a olhar para fora, a ler. É verdade. Né? A ler, a buscar na literatura o que outra pessoa pensou e escreveu, em informações, em palestras, sempre do lado de fora, do lado de fora, do lado de fora, do lado de fora. E o que tu está dizendo, em outros termos, é que isso é se preocupar com sonho, como você está colocando aqui, dar essa importância à interpretação dos sonhos, é fazer um mergulho para dentro. É verdade. Né? Muito mais do que para o lado de fora. Não esquecer que... E aí eu não estou menosprezando os livros. A gente aprende demais uns com os outros porque somos seres sociais. Mas, em outros termos, vê se você concorda. A grande mensagem é: você mesmo é uma grande fonte de sabedoria. Sim. De conhecimento. Né, e de autoconhecimento. Isso faz sentido? Faz todo sentido. Inclusive, caminha muito próximo com o existencialismo, né? Que é uma das bases filosóficas da gestalterapia que ajudou a formar a gestalterapia, né? Inclusive, foi uma das coisas que me encantou muito na época que eu estava na faculdade. Eu tinha mais identificação com a psicanálise, mas quando eu comecei a ter contato com a gestalt, com o existencialismo, é como se aquela visão, aquela forma de se comunicar fizesse muito sentido com a minha. É como se estivesse falando a minha linguagem. É como se a gente estivesse falando da mesma coisa, só que antes eu estava ouvindo em espanhol, ali muito próximo à minha língua materna. Mas aí, na visão da gestalterapia, isso fez muito sentido para mim. Então, o existencialismo, quando ele fala assim que o homem, ele é responsável pelo que ele faz com aquilo que te acontece. Sartre. Isso, Jean-Paul Sartre. Exatamente. Então, assim, a gente está na sociedade em condições totalmente diferentes, com certeza, mas tem algo em comum. Todos estão com a sua responsabilidade sobre aquilo que vão fazer com suas vidas.
eu acho essa visão muito legal e a Gestalt aprecia muito isso. O que é que você faz com aquilo que te acontece, né? Traz uma visão de muita autonomia e aí que casa muito com a forma da gente chamar o cliente de cliente, né? Porque a gente entende que, de certa forma, o paciente, ele remete ao ser passivo, Sim. ao processo. E a gente entende que, na verdade, na Gestalt terapia, a gente está falando de uma relação existencial dialógica. Então, as duas pessoas estão ali se implicando no processo. O cliente, ele não está ali só para aprender a ouvir como ele deve fazer, como ele deve lidar com as suas emoções, o que é que ele deve fazer diante dos seus problemas. Ele está ali para ele mesmo encontrar suas próprias respostas. Eu gosto muito de dizer isso nesses contatos iniciais com os clientes, que eu não estou para dar respostas. Na verdade, eu estou mais para fazer perguntas, porque é através desse método que eu consigo acessar a pessoa, que a pessoa consegue se acessar. Conhece-te a ti mesmo, né? Como dizia lá, oráculo de Deus. Nesse ponto. Você citou a psicossomática. A gente está aqui concentrado mais no sonho, enquanto um produto simbólico, né? Da mente, do inconsciente. Mas você falou na psicossomática. Deixa eu entender direitinho como é que a psicossomática entra aí. Trazer a psicossomática para essa conversa quer dizer que sintomas, neste caso, corporais, né, fisiológicos, também são símbolos de alguma coisa, exatamente. Também remetem a... Porque símbolo, o conceito de símbolo o símbolo é um instrumento que remete a um conteúdo para além dele. Quando eu vejo um semáforo verde, vermelho, como é? Verde, amarelo, vermelho embaixo, né? Isso. São símbolos que remetem ao, digamos aqui, ao código de trânsito. Quando eu vejo verde, eu posso passar. Não é isso? Os sonhos é a mesma coisa. O conteúdo dos sonhos, que a gente está dizendo aqui, são símbolos que remetem a outras realidades. O sintoma físico também, neste caso, é símbolo? É isso? Sim, exatamente. É uma forma do teu organismo de passar uma mensagem que não está sendo ouvida. Né? Então, na Gestalt terapia, a gente entende o ser humano como um ser integral. Né? Então, todas as suas partes estão em comunicação entre si e fazem um sentido nessa totalidade. Então, aquilo que é uma doença física não é só no físico. Ela também tem o seu aspecto em todas as outras dimensões humanas. Sim. E aí, a Gestalt terapia vai... justamente, de novo, fazer uma exploração em cima daquele sintoma, não só falar do sintoma, mas falar com o sintoma, diretamente com ele. Entender como é que aquela pessoa vive o sintoma. Não é o sintoma isolado em si que a gente vai analisar, mas o todo, o sintoma implicado na vida da pessoa. Sim. Você me permite tentar aprofundar um pouquinho isso, porque... Tem uma concepção também no senso comum, a gente está dialogando bem com o senso comum hoje, né? Tem uma concepção no senso comum que diz assim, olha, cuidado com questões emocionais, porque isso pode se converter em doença. Sim. Eu lembro, sabe de quem, quando eu falo disso? Eu lembro do Drauzio Varela, que é uma pessoa que todo mundo conhece, né? O Drauzio. Maravilhoso, muito respeitoso. Meu Deus, eu sou fanzaço do Drauzio. Mas o Drauzio, Ana, tem uma fala especificamente sobre câncer, que ele é muito incisivo, ele faz uma crítica muito grande. Gente, câncer não é doença psicológica, né? Combatendo exatamente uma crença meio linear. Se eu tiver um problema emocional, isso vai se reverter necessariamente numa doença, no caso, o câncer. O Drauzio está dizendo, não, peraí, isso é um exagero, não é bem assim. Aí ele começa a apontar... Não é um caminho direto. Exato. Não é um caminho direto, a gente tem outros recursos. Desculpa a interrupção, mas é que eu achei importante falar que, assim, chega a ser o nível de uma doença física, às vezes porque o organismo já tentou outras formas de comunicação, de passar aquela mensagem. Então, na psicoterapia, a gente busca dar voz a esses conteúdos antes mesmo que eles virem um adoecimento físico. Mas, geralmente, quando o adoecimento físico se dá, é porque já houve um longo processo de luta interna, de não resolução, de não fechamento, no caso de uma Gestalt.
um processo de médio e longo prazo e que se desdobra num sintoma físico? Ou como é que é isso? Nada é determinante na Gestalt terapia, Sim. né? Tudo é subjetivo, então a gente precisa fazer uma exploração a partir daquilo que está se expressando, aquilo que a gente pode observar, que a gente pode utilizar como instrumento para ir explorando e observando a sua totalidade, como é que aquelas partes elas se relacionam entre si. A Gestalt fala muito dessa questão da relação da pessoa com outra pessoa, da pessoa com seu sintoma, da pessoa com aquilo que te acontece. Então, é difícil até mensurar onde exatamente que se iniciou, Sim, mas a sim. gente tem compreensão de que se uma coisa aconteceu no corpo físico, ela não está afetando só o corpo físico. Se uma coisa está se expressando na nossa mente, ela não está afetando só a mente. Então, a gente entende que está afetando um todo. Isso conversa, inclusive, com o próprio conceito de Gestalt, né? Gestalt é uma totalidade. Exatamente, né? Exatamente. Configuração. Sim, sim. Legal. Apesar de eu ter citado Drauzio, e essa postura de Drauzio, é importante também, por outro lado, né? Contrapartida ao Drauzio, lembrar que a psicanálise compartilha dessa perspectiva. É só lembrar, por exemplo, Freud com o conteúdo da histeria, né? O grosso da histeria era manifestado em sintomas físicos, né? Então, lembrar que isso está na psicanálise, como você está colocando, isso está na Gestalt. E, por último, Ana, lembrar que isso está na psiquiatria atual. Tem no âmbito das chamadas síndromes ansiosas, tem um negócio chamado transtorno conversivo, que parte desse pressuposto. A conversão, nesse caso, é a conversão de dilemas emocionais em sintomas físicos. A gente tem, por exemplo, eu não sei o que o Drauzio pensa sobre a fibromialgia, por exemplo, que é um enigma, né? Porque a pessoa faz todos os exames que são prescritos e nenhum dos exames detecta nenhum tipo de alteração hormonal, fisiológica, metabólica, endocrinológica. E a pessoa está ali se comendo em dores, você deve conhecer, é uma doença. Né? É muito triste, inclusive traz uma angústia à parte você não saber a origem daquele adoecimento e você não ter uma compreensão clara de um tratamento, de uma cura para aquilo que te aflige. Pois é. Olha, Ana, sabe qual era o certo e o justo? O certo e o justo era a gente ter um episódio aqui para sonhos, né? E um episódio para psicossomática, é sério mesmo. Vou falar com o pessoal para você voltar. Que né? bom. Porque o tempo voou, Ellen já levantou a plaquinha ali, né? Esse é um campo que eu não conheço muito, não, mas como em relação a tudo na psicologia, eu tenho uma grande curiosidade, né? A gente conhecer um pouco, porque tem muita mitologia também, que a gente tem que separar alhos de bugalhos. Mas eu gostei demais, viu, da nossa conversa. Eu acho que você trouxe assim, um esclarecimento fantástico, porque eu não tinha, vamos lá, eu não tinha a mínima suspeita que a Gestalt tinha essa perspectiva sobre os sonhos. Eu acho que a maioria das pessoas também não tem. Você não acha, não? É verdade, é verdade. Estão muito voltadas para esse senso comum, né? Elas sonham com alguma coisa e aí vão lá pesquisar no Google, em algo externo a você, qual que é o significado daquilo que eu vivi. No busca em si mesmo, né? E a Gestalt propõe justamente que a pessoa vá em busca de si mesmo. Exatamente. E aí a gente utiliza várias ferramentas, eu não sei se ainda dá tempo, se a gente ainda tem um pouquinho de tempo de falar de algumas ferramentas aqui, como, por exemplo, a contextualização que eu te falei, né? Quando a pessoa sonhou, se aquilo se repete, como a pessoa estava se sentindo quando acordou. Uma outra coisa que a gente utiliza na Gestalt é contar no momento presente, como se aquele sonho ele estivesse acontecendo aqui e agora. Exatamente. Eu falei também que os sonhos, eles contêm conteúdos da gente, eles são projetivos, né? Então, aqueles elementos que aparecem no sonho representam partes nossas. Então, assim, a gente pode até sonhar com tal pessoa, mas é aquela pessoa dentro do nosso imaginário. Não é exatamente daquela pessoa, mas a ideia que a gente tem daquela pessoa. Tem mais a ver com você do que com ela. Exatamente. Então, um outro recurso também é a pessoa se apropriar dessas partes. Então, falar como sendo cada uma dessas pessoas, cada um desses elementos. A gente também vai muito dialogar aquilo que está se expressando no sonho, contextualizando com os conteúdos daquela pessoa, com a história de vida dela, e buscar fazer sentido em cima disso.
Um outro exercício também que a gente pode fazer é colocar essas partes para conversar entre si, né? Que é muito utilizada a cadeira vazia, né? Que você deve conhecer. Conheço, sim. Quando a gente percebe que existe algum conflito ali, algumas polaridades, algumas partes que parecem se contrariar, a gente coloca para conversar justamente para oferecer a possibilidade de integração, de aceitação daquelas partes. E aí também tem uma outra ferramenta que a gente pede para que a pessoa continue aquele sonho como se você não tivesse acordado, né? Porque muitas pessoas, elas vão até determinado ponto por uma dificuldade, por uma interrupção de contato, né? Então, elas não conseguiram ver além daquilo. E aí, a gente convida a pessoa a continuar sonhando, né? Ela mesma vai criar, vai tirar dela. Então, ela vai estar ali projetando naquela continuação daquele sonho. E, às vezes, ela vai se confrontar com sua própria fantasia, né? Eu não vi além disso porque eu achava que eu não era capaz. Porque eu não conseguiria ver, eu não conseguiria dar conta disso. Então, quando a pessoa se coloca, ela pode ter a possibilidade de fazer novos sentidos e de encontrar novas ferramentas para lidar com aquilo. Ou seja, tem todo um mecanismo, todo um conjunto de técnicas tem muita coisa, que podem, em resumo, podem contribuir com que essa pessoa entre em contato de uma maneira mais eficaz consigo mesma. Exatamente. Por meio dos sonhos. Exatamente. Não tem jeito, você vai ter que vir aqui de novo. É verdade. Com prazer. Ana, você está nas redes sociais? Tô sim, é Ana Jussiara Psi, no Instagram. No Instagram. Isso. Ana Jussiara Psi. Jussiara Isso. com C-Y-A-R-A. Muito Exatamente. bem, não tem underline, ponto, nada. Não. O pessoal vai colocar aí na tela. Você é muito ativa lá? Tô tentando. Eu não tô muito acostumada com esses formatos digitais, mas tô tentando me adaptar, né? Como diz nossa companheira Ellen aqui, você é mais low profile. Tentando sair, né? Você e... O que, Ellen? 90%, né? 90%. Verdade. Eu vi também a Yane Ventura, né? Que ela é muito conhecida hoje em dia. Eu sou uma grande admiradora dela. Yane é um fenômeno. Realmente. É uma grande inspiração, Teve aqui falando sobre psicologia positiva. Foi, eu vi, assisti. Ana, eu quero te parabenizar pelo teu trabalho, tá? Parabéns, esse trabalho importantíssimo, muito relevante. Agradecer também você ter reservado esse tempinho aqui na sua agenda. Imagina, eu me sinto muito honrada de estar aqui partilhando com você. Foi uma conversa muito agradável, realmente. Nem parecia que a gente estava sendo filmada. Então, foi muito bom e espero que vocês possam contar comigo em outros momentos. Estarei aqui com o maior prazer. Maravilha, obrigado também. É isso, gente. Eu falei que ia ser interessante porque o tema desperta realmente muita curiosidade, tá? Você que chegou até aqui no YouTube, esse podcast está no YouTube e no Spotify, você que chegou aqui no YouTube, faz assim, pega esse link, distribui aí no grupo da família, no grupo da faculdade. Vai ter gente que vai se beneficiar, com certeza, de um assunto tão raro, inclusive, né, de ser abordado, que é a perspectiva da Gestalt terapia sobre os sonhos, tá? Quem estiver no YouTube também aproveita, faz a inscriçãozinha no canal, marca as notificações e não esqueçam do QR Code aqui na parte superior da tela, 7 dias de navegação gratuita dentro da plataforma Ser Psicólogo, tá? De minha parte, muita gratidão para quem ficou aqui no YouTube, no Spotify, um forte abraço em todas e todos e nos vemos no próximo episódio. Até lá.